Sabe aquela coisa que você olha e tem bico de pato, tem pena de pato, voa que nem pato, parece pato, galinha que não é? Claro que é pato. Isso serve para a gente entender melhor o que é essa Operação Lava Jato, tá? É sobre isso que eu vou comentar aqui neste vídeo, sobretudo com relação à criação dessa ONG, dessa fundação privada que recebeu a benevolente doação de 2,5 bi de reais para promover lideranças e outros valores muito importantes para a sociedade brasileira, né? Sobre isso eu vou comentar aqui, mas antes eu gostaria de fazer um convite a você. Primeiro, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e clique no joinha. Isso faz a gente bombar aqui no YouTube. Então, por favor, é um canal feito aqui de maneira muito, enfim, independente. Então nós precisamos da sua ajuda nesse sentido para que a gente bombe, pelo menos com as nossas ideias aqui no YouTube, haja vista que as estruturas não são comparáveis à da grande mídia, por exemplo. Outra coisa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde se você clicar nele, você vai ser redirecionado ou redirecionada para um grupo de WhatsApp, onde eu estou, mais apoiadores do canal estão, onde a gente bate um papo sobre os assuntos que nós trazemos aqui no canal. Certa vez eu estive presente numa palestra do professor Armando Boito Júnior, que é professor do IFISH, da Unicamp. Ele disse que a Lava Jato era um partido. Isso ó, lá atrás, na época do impeachment da Dilma. Essa declaração foi um pouco mal compreendida no momento. Não mal compreendida no sentido de contestada, mas ninguém entendeu, creio eu, naquele momento, a profundidade daquilo que o professor estava dizendo. O que ele quis dizer, e hoje isso está cada vez mais claro. Lógico que pode ter querido dizer outras coisas, mas eu entendo particularmente que a Lava Jato surge como um instrumento de poder paralelo por dentro da estrutura oficial do Estado, usando do aparato da justiça para fins políticos. No começo da Operação Lava Jato, todo mundo, pô, de repente é importante, doa quem doer, né? Tem que pegar mesmo o bandido, tem que ir pra cima e tudo mais. Não é porque o PT errou que ele não deve ser culpabilizado por isso. Então no começo a Operação Lava Jato seduziu até setores da própria esquerda, a gente muito bem sabe disso. Mas agora começa a ficar clara a disposição parcial da Operação Lava Jato. Eu gostaria até de comprovar isso com alguns fatos, notórios. Primeiro, o Dallagnol, que adorava dar entrevista, inclusive o próprio Sérgio Moro e o Dallagnol são partidários de que as autoridades da justiça tinham que dar entrevista para falar do seu trabalho, foram muito prestativas em dar entrevistas para a imprensa a respeito do caso do Lula, mas não comentam o caso do Beto Richa, não comentam o caso do Temer, não comentam o caso do Aécio, inclusive o Aécio que tirou foto com o Moro, né? Não comentam as investigações relacionadas, né? Investigações do Ministério Público Federal, é o mesmo Ministério Público do Dallagnol, tá? O Ministério Público Federal está investigando o filho do presidente por ter recebido depósitos muito suspeitos em sua conta, oriundos de um ex-motorista que tem ligações com a milícia, não só milicianos que participaram do principal atentado político da história recente do nosso país, que foi a morte da Marielle. Sobre isso Dallagnol não fala, sobre isso o Moro também não fala. Então já começa aí a gente identificar de maneira superficial, né, esteticamente, como é diferente o comportamento dessas autoridades em relação a um caso a outro. Quanto muda o engajamento delas nesse sentido, dependendo do espectro político atingido pelas investigações, né? E essa é uma primeira questão. A segunda questão que eu poderia trazer aqui é que começa a ficar cada vez mais claro para o conjunto da nação. Isso já estava muito mais claro para os juristas, mas agora começa a ficar claro para o conjunto da nação de modo geral que as investigações e depois posterior condenação do Lula foram muito precárias, sem provas, e que hoje ele é um preso político, sequestrado por aqueles que querem vê-lo longe da política. Eu não estou dizendo que o Lula é um santo, mas isso fica cada vez mais evidente. E a gente poderia citar outros tantos fatores que nos fazem entender que esse combate à corrupção, que era muito virulento contra o PT, é muito manso contra outros segmentos
da política nacional, haja vista que o Moro chegou a dizer que bastava o Onyx Lorenzoni pedir desculpa por ter cometido o crime de Caixa 2, que isso já bastava para ele ser, sabe, de certa forma, inocentado. Criaram o expediente do pedido de desculpa dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então não precisa falar mais nada, que esta operação tem sim um viés muito partidário e está sendo beneficiada por uma doação bilionária do governo dos Estados Unidos, o mesmo governo que grampeou a Dilma, que sabota os nossos projetos militares de defesa da nossa soberania nacional desde muito tempo, o mesmo Departamento de Estado norte-americano que tem preocupação com a ascensão do Brasil enquanto potência regional aqui na América Latina. Este mesmo país faz uma doação bilionária à Operação Lava Jato para que ela haja politicamente. Pior de tudo ainda é imaginar que de repente o Sérgio Moro é candidato à presidência da República em 2022. Eu não quero confundir aqui meu discurso com anti-americanismo. Acho que os Estados Unidos é um país maravilhoso, com várias boas coisas que a gente deve copiar. Mas a gente sabe que eles também têm tradição, o seu Departamento de Estado tem tradição em influenciar os rumos de maneira alienígena aqui da política nacional e de outros países aqui na América Latina, o que é inaceitável, tá? Nós não somos aqui uma república de banana, nós não somos um país de segunda linha que não consegue lidar com capacidade própria com os seus problemas internos. Precisamos de ajuda, nem da intromissão de ninguém, muito mais se for uma intromissão ilegal, e uma intromissão que também não nos quer ajudar verdadeiramente, mas sim promover o caos no nosso país para tirar alguma vantagem econômica ou geopolítica nesse sentido. Fica claro que essa criação dessa ONG, ela constrói um poder paralelo. O Requião, senador do PMDB, disse um negócio muito interessante: é o Caixa 2 por dentro do Ministério Público. E um orçamento dessa monta, gente, para ser doado para o país, precisava ser aprovado minimamente pelo Congresso Nacional, ser discutido pelos deputados. O governo americano não pode fazer uma doação para uma fundação particular que vai ficar sob responsabilidade dos procuradores. Quem os elegeu para cuidar de um orçamento que é maior do que de muito ministério do nosso governo federal? Quem elegeu esse povo para gerir o dinheiro público nessa quantia, em seu nome, em meu nome? Ninguém os elegeu para isso. Quem elegeu Dallagnol para fazer isso? Ninguém. Entende? Para ter um poder desse tamanho. Isso dá margem para se criar um poder paralelo. E o nosso Congresso, acovardado, que só vendido, preocupado com a aprovação da reforma da Previdência, ou seja, a serviço do mercado e não da população, pouco se manifestou, aliás, pouco não, nada se manifestou em relação a isso. Nosso país é um país acovardado, de instituições tudo com o rabo preso, e ninguém quer encarar essa fera de frente, que é a Operação Lava Jato, essa Gestapo brasileira, o embrião, quiçá, de um projeto autoritário, uma ditadura da toga que aos poucos está se consolidando no Brasil. Eu não estou generalizando o Ministério Público de alguma forma, não. A gente tem a atuação do Ministério Público muito importante aqui no nosso país, deve ser respeitada. Eu estou dizendo especificamente desse pessoal aí de Curitiba que tem umas ideias para lá de autoritárias, inquisitórias e tem gosto e sanha pelo poder. Então é isso que é preocupante por demais. Então, dentro desse projeto atabalhoado do Bolsonaro, está germinando aí com verniz moral, com um discurso assim de combate à corrupção, um projeto de poder autoritário que já fez uma vítima que foi um candidato à presidência da República e vai saber o que vem daí a partir de então. Então vamos reagir, precisamos encarar de frente a Operação Lava Jato. Não é uma operação imparcial, não é uma operação que fez bem ao país. O combate à ilegalidade, o combate à corrupção pode ser muito bem feito sem a partidarização da justiça, como fez o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e agora também pelo Dallagnol. Dallagnol que chegou a fazer até o PowerPoint lá contra o Lula, que emula aquele... Se você assistiu o filme Getúlio Vargas, é muito bom, tem na Netflix, você vai ver que o Carlos Lacerda chega também a fazer, só que na época não tinha PowerPoint, numa lousa, tipo um rascunho daquele, um modelo, um desenho daquele, apontando flechas para o nome de Getúlio Vargas. Então assim, propositalmente, os caras fizeram essa palhaçada, aquele PowerPoint, que não tem base
técnica nenhuma, né? Não faz sentido aquilo. Nesse caso, não tô dizendo que o Lula é santo, que ele, sabe, que eu vou votar nele, que eu sou do PT, não. Mas é fato que ele foi submetido a um julgamento e a uma investigação extremamente parcial, policialesca, com fins partidários. Que agora quer alcançar meios financeiros para se promover enquanto partido, como disse o professor da Unicamp, Armando Boito Júnior.